através de uma normatização, a mudança concreta do Estado. E aqui eu entro na discussão onde é bem enfatizado pelo professor Lênio Streck, que a necessidade de também, apesar de termos essa Constituição dirigente, de uma Constituição com cláusulas gerais, enfim, a gente consegue perceber na atuação do Judiciário bastante interpretação, que é importante também a gente levar o texto escrito a sério. Muitas das vezes, quando se fala isso, às vezes se pensa, mas o juiz então seria um juiz boca da lei, como já aconteceu nos modelos mais passados, mas não seria exatamente isso. É se levar o texto a sério, mas desde que esse texto esteja conforme a Constituição. E mesmo que ele esteja conforme a Constituição, e aí a gente entra naquela classificação de positivismo, que seria positivismo moderno, positivismo atual, pós-positivismo, por exemplo. Então, só para distinguir, quando se fala em positivismo, você está falando numa atuação que seja totalmente distinta da moral, ou seja, não se analisa a moral, simplesmente se cumpre um texto de uma lei, digamos assim. E quando se fala no pós-positivismo ou no positivismo moderno, a moral me parece que começa a delinear a atuação ou a interpretação jurídica. E acaba que a moral ela também é co-originária com o Estado Democrático de Direito nesses casos. Ou seja, a legalidade ela é estabelecida também por princípios. Esses princípios muitas das vezes é relacionado à própria moral, e aí, portanto, quando se passa a interpretar, se nota uma atitude de interpretação às vezes ativista, às vezes fora dos regramentos constitucionais. Mas o que o professor Lênio aqui quer dizer é o seguinte, que para que se haja uma interpretação, ainda que por princípios, que esses princípios estejam em acordo com a Constituição. Não é que o juiz não possa interpretar, mas, enfim, deve ser observada essa questão. Porque o que acontece? Se o plano de fundo da principiologia desse pós-positivismo é a proteção de princípios que estão na Constituição, mais de fundo ainda se está protegendo a própria democracia. Então se fala de um Estado democrático de direito. E se existe a possibilidade de se autorizar um juiz a interpretar de acordo com esse Estado, de acordo com os princípios que fundam o Estado democrático de direito, parece não haver nenhuma ilegalidade, nenhum problema. E aí se entra no caso da judicialização. E eu acabei de falando anteriormente da judicialização da saúde. E quando se vê a questão da judicialização, se vê a questão da inércia. Ou seja, a Constituição garante, o Estado se torna um Estado pautado por concretizar uma mudança de realidade, mas muitas das vezes o poder executivo, o poder público, não adota medidas que sejam suficientes para concretizar o direito previsto na Constituição. A gente vê isso muito com a questão de direito à saúde, né? Isso fica bem claro. E aí a atuação do judiciário nesse caso, onde se vê uma inércia e a garantia de um direito, é um próprio mecanismo previsto pela Constituição. Então, nesse caso, me parece não ser um caso de ativismo, até porque a própria Constituição garante a atuação do judiciário nesses casos, e como eu disse já também, se estaria protegendo a própria democracia. E aí entra a questão dos limites. Porque se existe também uma autorização para o judiciário interferir em tais casos, também se existe um interesse em se proteger de quando ele ultrapassa esses limites. E porque a ideia é o seguinte, se o judiciário passa a ultrapassar, e se esse fato é visto como adequado, como uma questão que se passa a ser comum, o problema é que, nos termos do que o professor Lênio Streck diz, que é de se criar cidadãos de segunda classe. O que seria esses cidadãos de segunda classe? Se atribuir aos próprios cidadãos e, de repente, ao próprio poder legislativo, que aí, nesse caso acaba sendo até pior, de que, ao invés de se buscar a tutela através da própria legitimação democrática, através de políticas públicas, através de leis, se passa a atribuir isso para o judiciário. E isso acaba por essas pessoas se tornando um fato comum.
E aí o problema disso é criar o que se chama de juristocracia. Ou seja, a partir do momento que o judiciário vê que a atuação dele está sendo legitimada seja pelo setor público, seja pelo poder legislativo, seja pelos próprios cidadãos, a tendência é de cada vez se ver mais uma supremocracia. Ou seja, a atuação do judiciário como uma forma de suprimir a atualização democrática. Aí, nesse ponto, realmente há que se reconhecer um problema. Porque se deixar de buscar a concretização de direitos pelas formas democráticas e se atribuir isso para o judiciário, acaba tendo os problemas. Até mesmo por conta da subjetividade. Né? Ou seja, a gente não sabe qual o entendimento dos 11 ministros do Supremo. E aí depois eu vou até entrar em bastante estudo de caso sobre isso. E dito isso, e até mantendo essa questão da análise das políticas públicas, também é importante falar o seguinte: a política pública, muitas vezes isso é confundido, é a atribuição do executivo, ou seja, o poder executivo vai administrar o direito à saúde, por exemplo. Então a Constituição prevê que é direito de todos, é dever do Estado, isso foi o legislador, no caso o Constituinte, que preveu, está na Constituição, mas quem vai efetivamente ver os mecanismos de administrar esse direito à saúde é o próprio Poder Executivo. E o Judiciário, nesse caso, e o direito, ele só vai ter a possibilidade de atuar exatamente para regulamentar e para adequar à Constituição Federal essas políticas públicas. Então, o que acontece? O Judiciário não pode entrar no mérito, né? Isso tem uma questão até de administrativo, mas o Judiciário não pode entrar no mérito dessas políticas públicas, ou dizer, nesse caso, o direito ao transporte público deve ser aplicado, mas nesse caso não deve. Então, isso não é atribuição do Judiciário. Do mesmo modo que não é atribuição dizer quando deve ser fornecido tal espécie de tratamento médico, onde não deve. Enfim, isso fica a cargo do Executivo. Mas a questão do Judiciário é exatamente adequar isso à Constituição Federal. E aí, quando se fala também em políticas públicas, e se tem um Estado que garante essas políticas, a gente também tem que se atentar para a questão da vedação ao retrocesso social, ou seja, a partir do momento que se garante esses direitos, não há como o Estado suprimir, principalmente em plena vigência da mesma Constituição onde foi garantido. E aí, quando se tem esse suprimento, ou seja, a ausência de cumprimento destes direitos fundamentais pelo poder público, fica claramente perceptível uma própria ineficácia dos direitos fundamentais. E quer dizer, se estamos num Estado democrático de direito, um Estado que garantiu direitos fundamentais, expressamente, inclusive aqui no caso do Brasil, quando se tem uma questão de ineficácia de direitos fundamentais, se está expressamente descumprindo uma norma constitucional. Então, quando se tem essas situações, evidentemente que fica clara a possibilidade de interferência do Poder Judiciário. E nisso, quando falamos da Constituição Federal e a Constituição de 88, a gente vê que por conta de toda dessa questão dirigente, ela não é uma Constituição também só dirigente, mas é uma questão que, além de mudar também a realidade social, como eu já até afirmei, o interesse dela também é proteger os direitos já adquiridos. Isso fica claro no artigo 5º, a proteção, a vedação à lei atingir a coisa julgada, o direito adquirido, mas também não só nessa questão do artigo 5º, mas a questão também dos direitos fundamentais. Ou seja, não se pode suprimir um direito fundamental e aí se faz necessário a atuação do Poder Judiciário.